Quem me acompanha aqui no canal já me ouviu falando de To Die For 24 Horas no Limite, lá quando eu falei da CCXP, né? Quando eu fiz a cobertura da CCXP, eu falei sobre todos os filmes que foram divulgados nos painéis, e dentre tantos filmes, eu destaquei To Die For como um dos filmes que eu tinha ficado mais ansioso pra assistir em 2026. Esse filme até voltou a aparecer aqui no canal quando eu fiz a minha lista dos 10 filmes que eu tava mais curioso, porque lá eu soube de um filme que eu nem sabia que existia, que eu nem sabia que estava sendo produzido, que era dirigido pelos irmãos Abdala, que já tinham viralizado por todo o trabalho que eles tinham feito ali com o comercial. Eles filmaram a Letícia Buffoni saltando de skate de um helicóptero, se não me engano, e tinha toda uma pegada de ser uma filmagem que era muito complexa, muito difícil, meio que inimaginável de fazer, e que os caras conseguiram fazer algo muito legal ali, muito diferenciado. Então eu fiquei pensando, como que esses caras eles vão lidar com esse primeiro longa, que não bastando tudo isso que eu falei, ele vai ser o primeiro filme brasileiro em IMAX. Então assim, eu que adoro a experiência do IMAX, eu adoro assistir filme em IMAX, eu falei, cara, meu, é o primeiro filme brasileiro em IMAX, sabe? Como não se empolgar com o nosso cinema, indo para novos lugares, né, abrindo, expandindo novos horizontes e fazendo um filme desse. Então eu fiquei muito curioso para saber como ele ia ser. A premissa que eles entregaram ali no painel não dizia muito sobre o filme, eles apenas falaram que ia ser um docudrama, que ia seguir o Felipe Nasser, que é um piloto aí, quem é da Fórmula 1 vai saber quem é o cara, e que eles estavam acompanhando esse piloto durante as 24 horas de Le Mans, né? Basicamente a ideia deles era fazer uma filmagem da realidade, então eles não tinham um roteiro, eles não tinham uma ideia ali pronta, exceto que eles iam filmar o Felipe Nasser, sem saber, obviamente, se ele ia ganhar ou perder a corrida, mas que eles iam fazer com essa meio estrutura documental em IMAX, e que depois, na sala de edição, na sala de montagem, eles iam dar a encorpada ali pra narrativa. E foi um filme que o hype dos caras foi me contagiando, sabe? Eu fui ficando empolgado por ver eles falando daquilo, com toda aquela paixão. Como alguém que gosta de cinema, ver alguém que faz cinema falando, né, do cinema que tá sendo feito, pô, é muito legal, é muito interessante, é uma coisa assim, muito que a gente fica realmente com o olho brilhando de ver os caras falando do projeto deles com o olho brilhando. E muito da experiência de To Die For é baseada nisso, é baseada em hype, né? Não apenas no hype de uma modalidade, um esporte que tá super na moda, que tá super em alta, que é a Fórmula 1, né? Tá com mais fãs do que nunca, a galera se movimenta muito pra assistir, tem uma coisa muito milionária, bilionária em cima da... uma coisa milionária em cima da Fórmula 1, tanto na questão de merchandising, na questão dos pilotos, até o filme do ano passado, que fez muito barulho, né, vindo apenas com o título de Fórmula 1, até o fato de ser o hype de ser o primeiro filme brasileiro em IMAX, dos caras ali estarem fazendo o seu primeiro longa, tá divulgando isso, assim, completamente empolgados com isso, e é claro, toda a experiência que vai se juntando em um filme que, por mais que ele seja curto, ele seja uma experiência bastante envolvente. É muito difícil você estar ali em To Die For e simplesmente permanecer alheio ao trabalho dos caras. Você fica realmente admirado com a beleza do trabalho, com o lance da câmera, com o lance de como eles captaram, né? Você fica curioso, principalmente sabendo que eles fizeram aquilo com uma equipe tão reduzida, né? Que é uma equipe de 8 pessoas. Mas é fato que nessa experiência ainda pesa algumas questões, como a inexperiência dos Abdala, não ao mexer numa câmera, né? Não ao trabalhar com uma câmera, mas como contadores de histórias, digamos assim, né? Na parte narrativa de To Die For, a gente vê que o filme tem algumas limitações que eu quero me aprofundar, mas só depois de convidar você que caiu de paraquedas para se inscrever nesse canal. Se você tá gostando desse vídeo, tem muito mais conteúdo aqui semelhante a esse, onde eu falo de outros filmes, onde eu falo de Oscar, onde eu falo de festivais. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Se você tá curtindo esse vídeo, já aproveita não só para se inscrever, mas também para dar um like aqui, que você vai me ajudar bastante com o meu trabalho aqui no YouTube. O YouTube vai entender que é um vídeo legal, vai entregar para mais gente. Já te convido a deixar um comentário sobre To Die For, 24 horas no limite, se você já assistiu. Comenta aqui o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa. Tô curioso, vou ler todos os comentários. E lembrando que se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de To Die For, dirigido pelos irmãos Abdala, né? Pelo André e pelo Salomão Abdala. Essa dupla de irmãos muito carismáticas. Tive a oportunidade de assistir ao filme com uma galera ali da produção. Tive a oportunidade de ver a coletiva de imprensa desses caras falando, como eu falei, completamente empolgados sobre esse projeto, e todo esse hype me contagiou muito, tanto que eu falei, pô, eu preciso ver To Die For. Eu coloquei ele na minha lista dos 10 filmes mais aguardados de 2026, e é um filme que eu acho que ele se paga pelo hype, sabe? Por mais que eu sinta que ele tem algumas limitações, é um filme que eu achei legal de assistir, eu fiquei feliz de assistir, eu fiquei empolgado assistindo.
mas eu confesso que narrativamente tinha algumas coisinhas que eu acabei falando, pô, ele podia ser mais. Eu acho que pesa justamente essa questão da inexperiência, quando eu quero falar de inexperiência, né, como alguém que nunca dirige um filme, mas eu vou falar aqui do que eu achei da direção dos caras. Eu sinto que às vezes faltava um pouco da mão de um diretor pra entender onde ser mais, onde ser menos, sabe? Então é um filme que ele, como eu falei, ele não tem bem uma narrativa, ele conta ali uma jornada de um piloto tentando vencer uma corrida, que por si só já é algo inspirador, por si só já é algo empolgante, já é algo envolvente e que funciona muito bem em tela justamente porque os Abdala, eles sabem muito bem o que estão fazendo, os caras filmam muito bem, os caras trabalham o som muito bem, então a gente tá vendo um filme de corrida, tá toda aquela experiência que eles falam, né, de ser um filme em IMAX. O filme, ele consegue te dar o payoff dessa venda, né, você fica realmente aguardando, você fica realmente empolgado, e aí quando você finalmente está sentado assistindo a To Die For, tudo aquilo faz sentido esse filme ser IMAX, faz sentido os caras estarem batendo tanto na tecla de seu filme IMAX, porque todo o trabalho audiovisual de To Die For é absolutamente excelente, e eu não tenho nada pra falar sobre isso. Só que, pensando que eles tinham pelo menos 24 horas de filmagens, eu sinto que é um filme que falta um pouco. Eles podiam ter encorpado um pouco mais aquela obra, no geral, até porque é um filme bastante curto, ele é um filme de 1 hora, acho que ele tem o que, 62 minutos, 61 minutos, então é 1 hora e 1 minuto, 1 hora e 2 minutos, é muito pouco, parando pra pensar que eles tinham tanto material. E eu digo isso não porque eu queria ter visto mais de alguma coisa específica, não, mas porque eu sinto realmente que o filme ele acaba sendo apressado em alguns momentos, ele acaba faltando aquela coisa mais marcante em alguns pontos. Eu sinto que ele passa por alguns aspectos ali muito rápido, eu sinto que ele acaba sendo raso em outros pontos. Eu sinto que ele é um filme que, poxa, claramente eles tinham algo mais pra colocar, eu não sei por que eles não colocaram ali. Aí você vê que eles meio que tiram esse material e eles meio que tentam compensar essa ausência narrativa com uma outra inserção, né? Como, por exemplo, as narrações do Philippe Nasser, que como ator é um excelente piloto, porque eu sinto que é justamente um dos pontos fracos de To Die For, quando ele tá tentando meio que interpretar demais, né? Quando ele tenta dar ali uma coisa mais lírica, mais poética pro que ele tá falando, eu sinto que To Die For meio que me perdia um pouco, né? Essa experiência que era tão envolvente, tão interessante, ela acabava me afastando um pouco, justamente por causa das narrações, justamente por causa dos momentos que o Philippe Nasser, ele tava atuando, principalmente porque na versão que eu vi, muitos dos diálogos, né, muito ali dos pensamentos que a gente tá ouvindo do protagonista, são em inglês, então se ele já não tem muita experiência com atuação, imagina ele tá atuando em inglês, então deixava tudo mais travado, deixava tudo mais engessado, o que no final das contas eu sinto que foi uma das questões que me afastou um pouco de To Die For, apesar de eu estar curtindo a experiência no geral. A outra inserção é uma coisa mais pro final, né? A forma como o filme fecha. Ele tem uma última ceninha ali que ela tem um sentido dentro de toda a narrativa construída, não vou mentir, mas eu sinto que ela mais tá ali pra fazer uma referência, uma homenagem, do que realmente pra compor o que eles estavam fazendo, e eu não acho que ela funcione tão bem. Ela é claramente uma referência a um filme do Christopher Nolan, que é um diretor que os Abdala claramente amam, né? Eles falaram do Christopher Nolan na CXP, eles falaram do Christopher Nolan durante a coletiva, eles falam da experiência Christopher Nolan referente ao IMAX e como eles queriam trazer isso também para To Die For, né? Então eles olharam muito para o que o Christopher Nolan faz em matéria de audiovisual, e aí eu sinto que aquela pontinha final do filme, que obviamente eu não vou contar qual que é, não vou contar o que acontece, mas quem assistir vai saber do que eu tô falando, é mais pra fazer essa referência, fazer essa homenagem, do que realmente pra fechar aquela história. E o foda é que fica muito deslocado. Fica uma cena que eu falei, caraca, não sei se funciona bem. Acho que o filme poderia ter cortado um pouco antes e teria sido mais interessante, teria sido ali fechado melhor aquela narrativa, que é uma narrativa até então muito intimista. A gente torce pelo Philippe Nasser, a gente fica ali empolgado, a gente fica ali torcendo pra vitória, a gente fica ali sofrendo com medo de haver algum acidente, e é claro que aí entra toda a maestria dos Abdala na hora de filmar, né? Porque eles meio que colocam a gente dentro da corrida. Um dos pontos que eles falaram bastante também foi como eles queriam retratar em To Die For um sentimento de realidade, né? Então, não era que nem o Fórmula 1 do ano passado, que é claramente um filme, e isso obviamente não é demérito nenhum, mas aqui eles queriam que a gente tivesse a sensação, tanto ali emocional, quanto de estar realmente envolvido, como que a gente estivesse dentro da corrida, e eu vou dizer que eles conseguiram fazer isso até bem, viu? Agora,
passadas de pano devem ser feitas aqui. Eu tô falando que existe uma limitação, os caras são novos, é o primeiro longa-metragem deles, então tudo que eu tô falando aqui, ao meu ver, é bem compreensível, mas eu queria muito dar um louvor na questão da equipe, né? O que eles fizeram é efetivamente um milagre cinematográfico aqui, porque eles comentaram que toda a equipe, que inclusive tem uma fotinho ali no final do filme, né, durante os créditos, após os créditos da equipe, é uma equipe muito enxuta, era uma equipe de 8 pessoas, então eles precisaram viajar em 8 pessoas, fazer todas as captações em 8 pessoas, e no final das contas, isso diz muito sobre o que foi To Die For, né, qual foi o esforço para esse filme existir, porque eles falaram isso, 8 pessoas numa produção em IMAX é basicamente a equipe para manipular uma câmera, e aqui eles tinham uma equipe que normalmente seria para uma câmera para fazer o filme inteiro, então como eu falei, tem que ser levado em consideração também essa questão que existe uma limitação, existe uma questão de diretores novos e que estão ali no seu primeiro longa, mas também, levando em consideração o fato de que foi uma equipe tão enxuta, cara, dá pra entender muito várias das limitações que são sentidas durante a experiência que é To Die For. E que dito tudo isso, eu acho que é um filme que funciona muito melhor do que ele poderia como um primeiro filme, né? Ele tem uma questão ali de faltar um pouco com a parte narrativa, mas eu acho que eles compensam até bem com o lance do audiovisual, que é onde eles realmente mandam bem. Eu acho que com um bom roteirista, esses caras dirigindo, poderia sair um filme ainda mais incrível, um filme realmente excelente, muito marcante. Por enquanto, pra experiência de To Die For no geral, né, pra To Die For 24 Horas no Limite, eu acho que é um filme nota 6. Eu acho que ele é um bom filme, ele é um filme muito eficiente, muito redondinho ali, que cumpre o seu papel, só que eu acho que realmente poderia ter uma outra coisinha pra ele ser um filme ainda mais envolvente, ainda mais marcante. Mas eu vou dizer uma coisa, durante aquela 1 hora, aquela experiência que você está assistindo To Die For, ela é realmente uma experiência muito envolvente, muito interessante, que não perde em nada pro filme do Fórmula 1 do ano passado, que também é um filmaço, tá? Um filme que eu curti bastante. Mas por si só ele é um filme muito legal de ter no cinema brasileiro, você vê jovens diretores arriscando, fazendo uma coisa diferente e com um DNA próprio, algo que, por exemplo, Velhos Bandidos também tem, só que de uma maneira completamente diferente da de To Die For. Mas é isso, pessoal, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.